Quero agradecer a presença de todos. Reinaldo Farias da Bandeirantes, Arenito do 89, Cacá do Grande Jornal, nossa amiga Rosália, Paraíba Grande Jornal, Rádio Bandeirantes, a Angélica da NBC FM, o Gedson e o Fez da RWC TV. Para mim é uma satisfação. Eu acho que senti a necessidade de convidá-los para essa coletiva, porque muitas vezes, no meu entendimento, quando a mentira é contada várias vezes, ela se torna verdade. Então eu tenho uma consciência muito tranquila e estou inclusive muito orgulhoso, depois de tanto tempo, a gente poder dar uma resposta que não seja uma resposta efetiva, mas poder dar uma resposta para a população naquilo que se trata de transporte público. Não é o ideal ainda, mas temos que iniciar a dar os primeiros passos e a gente teve essa oportunidade de dar esses passos nesse momento. Infelizmente, bom dia aos ouvintes, vamos acompanhar o prefeito Jackson Cardoso. Interesses diferentes do que é o do bem comum, do bem público, bem da população de Imbituba, fazem com que a história seja distorcida e aquilo que é bom começa a se tornar ruim, por falta de comunicação, até por vezes de nossa parte. Então esse é o maior objetivo, de convidá-los, vocês da imprensa municipal de Imbituba, para participar dessa coletiva, para me colocar à disposição. Para qualquer pergunta que trate de transporte coletivo municipal, que eu estarei aqui à disposição de todos vocês para poder responder. Prefeito Reinaldo Farias, Rádio Bandeirantes de Imbituba. Por que o senhor optou, por renovar esse contrato com a empresa e não em fazer uma licitação? A resposta é bem clara e bem tranquila. Na verdade, quando iniciei todo o processo de contratação de empresa de assessoria e consultoria para que elaborasse o plano de outorga, a ideia até era licitação. A ideia era fazer um novo processo licitatório. Isso eu já tinha eu falava isso desde a época que fui candidato, lá atrás nos debates, onde se falava muito a respeito do transporte público municipal, a ideia era essa. Então, a partir do momento que o estudo feito pela empresa Profuse, o qual nós contratamos, e nos apresentou o plano de outorga, ele nos coloca as duas opções, que seriam trabalhar um cancelamento de um contrato para se fazer um processo licitatório, onde esse cancelamento do contrato nos geraria um custo de pelo menos de R$1.800.000, aproximadamente R$1.800.000, de valores que faltaram a ser amortizados nesse período. Se não bastasse isso, um processo de concessão pública, ele se der tudo certo, tudo muito certinho, ele leva um ano. E eu não ia deixar a população de Imbituba mais um ano andando nos veículos que aí estavam em Imbituba. Se não é só isso, o transporte público não é só o veículo. O veículo é uma parte do transporte que tinha que ser melhorado em Imbituba. Então, na renovação, nós teríamos como pegar esse valor de R$1.800.000 que faltaram a ser amortizados, jogar para esse novo contrato, para os próximos 10 anos, e a gente conseguiu um trabalho junto com a empresa e junto com a empresa Profuse, onde a gente conseguiu dar uma melhorada na idade média dos ônibus de Imbituba, que era em torno de 18 anos, hoje estamos em torno de 9, 10 anos, eu não sei precisamente colocar, mas está mais ou menos nessa faixa. Praticamente quebramos na metade, então temos uma idade melhor. A gente conseguiu que até o final do ano a empresa nos proporcione mais 2 ônibus 0 km, o ano que vem mais um ônibus, outro ano mais um ônibus 0 km, e a partir disso a gente vai chegar aí pelo menos em 6, 7 anos de média de idade dos ônibus nos próximos 3, 4 anos. Então essa foi a principal condição de a gente fazer a opção de fazer a renovação, já que é estritamente legal, a empresa tinha direito, a prefeitura tinha essa condição de fazer, Criciúma há pouco tempo fez exatamente igual. Então são situações, tem pareceres de Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça nessa condição, então por isso a gente tomou essa decisão. Foi a decisão, primeiro eu tive que tomar uma decisão
prática, né, decisão administrativa, né, e depois eu tive que fazer todas as consultas jurídicas ao meu procurador-geral, o qual ele me orientou que não teria problema algum. Então, por isso a gente fez a renovação e não o processo de licitação. E ele, vereador Dorli e o vereador Valfredo, poderia ser convidado de uma forma mais direta. Como é que o senhor já fala sobre esse assunto? Primeiro quero dizer que o vereador Dorli, ele é líder do governo e está a par de todas as situações. Ele é o presidente da comissão, certo? Ele está a par de todas as situações, ele tem feito contato com a gente, ele faz quase que diariamente, e todas as informações do Poder Executivo é passada a ele. E cabe a ele passar para os outros vereadores. E assim, ó, eu sou da opinião, eu fui vereador 12 anos. Fui vereador 12 anos da minha vida pública. E cada um tem a sua função. Eu acho uma coisa muito chata o vereador ficar pegando gancho de informações para poder seguir alguns caminhos. Por que eu quero dizer isso? Se você for verificar os requerimentos que são feitos na Câmara de Vereadores em termos de obras, tem um vereador que no começo do ano, ele fez uma série de indicações e requerimentos pedindo a pavimentação da Geral da Ibiraquera, pedindo a pavimentação da Geral do Sambaqui, pedindo a pavimentação da Geral do Arroio, pedindo a pavimentação da Florestal Nova Brasília, a pavimentação da Isaías. Eu fazia 10 dias, eu tinha ido na rádio e dito que isso fazia parte do nosso planejamento do governo. E se tu for observar, teve... E para ser mais claro, o vereador Anderson, ele tinha as informações, então, quer dizer, eu falei que ia fazer, ele vai lá botar o requerimento para dizer que fez. Eu participei de todos os debates da última campanha eleitoral, todos os debates, o assunto transporte coletivo estava na pauta. Todo o assunto transporte coletivo estava na pauta. Então, eu sempre com a mesma resposta. Eu não poderia tomar uma decisão referente a transporte coletivo sem ouvir engenheiros de transporte, empresa especializada, para me dizer o que era a situação do transporte coletivo de Ibituba, o que tinha que fazer, o que tinha que melhorar. Não somos nós, leigos do assunto, que vamos chegar a dizer, não, tem que trocar isso, tem que trocar itinerário e tal. Não, tem que ser pessoa que conheçam realmente fazer o... Eu sempre falava que, até inclusive eu dizia que eu ia contratar uma fundação da Universidade Federal de Santa Catarina, porque quando secretário de obras já tinha feito um primeiro contato, de contratar a fundação, para fazer os estudos e posteriormente eu fazer, até como falava, em licitação. Justamente isso, falava em licitação. Né? Então, já na campanha, sempre dizendo isso. Quando se criou a comissão, nós já tínhamos contratado a empresa para fazer o estudo. Então eu acho assim, eu fui vereador 12 anos, e eu acho que a gente tem que separar. Né? E quando a gente está tocando para o vereador Anderson, eu falo com o maior respeito a ele. Ele é um vereador, como eu fui, eu sou prefeito, Poder Executivo, Poder Legislativo. Só que talvez a empolgação de início de mandato, eu já fui vereador do primeiro mandato também. Eu sei como é que é. A nossa energia ela está dobrada, mas às vezes quando tu vai com muita sede ao pote, tu acaba se engasgando. E isso normalmente eu acho que é o que está acontecendo. Né? Então a gente tem que... Então quando fizemos todos... Eu, como fui vereador, como eu estava dizendo, então eu acho que o vereador tem que tomar... Eu queria dar uma sugestão, por exemplo, para o vereador Anderson. Na região dele, lá na região da Ibiraquera, nós temos lá uma série de problemas fundiários na Ibiraquera, ocupação irregular do solo, parcelamento irregular do solo. Eu vejo aquelas pessoas da Ibiraquera chegando aqui na prefeitura apavoradas por conta de um terreno antigo que eles tinham lá de herança, e lá foi dado um pedaço para um filho, um pedaço para outro filho, um pedaço para outro filho, mas não foi feito de forma legal, e aquele imposto, o IPTU, ninguém paga, e vai ficando, vai ficando, vai ficando, e daqui a pouco tem um aposentado daquele, que de um terrenão que ele tinha, só tem lá um 1.000 metros quadrados de terra onde ele mora, e tem uma dívida na prefeitura de 70, 80 mil reais. Então eu queria dar uma sugestão, que é uma região muito rica, por sinal, eu acho que a região mais rica que nós temos em Ibituba hoje, que tem o maior valor imobiliário, é Ibiraquera e Praia do Rosa, sem tirar a parte central, o miolo central da cidade. Então, dessa sugestão, porque aí daqui a pouco
porque a função do transporte coletivo, da acordo de concessão, isso é competência exclusiva do Poder Executivo. É competência do Jason, e é competência do Elísio, e é competência dos seus secretários. Não é competência da Câmara de Vereadores. Então, eu acho que está havendo não sei se por ignorância, não sei por falta de conhecimento, não sei se por questões demagógicas, eu não sei o que é que está ocorrendo, mas que está um querendo se meter na função do outro, querendo aparecer, querendo ser o pai da criança, de uma coisa daquilo que eu já tinha dito que ia fazer, como outras coisas que eu já falei que vou fazer, que apesar de ter tido, já que houve nesse período, agora de 1 ano e meio de governo, a gente teve algumas situações que a gente não prevíamos. Por exemplo, nós prevíamos que o fundão, o contrato com o governo do estado, nós íamos assinar antes do período eleitoral, não conseguimos, por isso vai atrasar mais 3, 4 meses. Nós prevíamos que o nosso contrato com o governo federal do PAC íamos assinar também antes do período eleitoral, não conseguimos, e não foi por questões nossas. Que fique muito claro que nós iniciamos o processo do fundão, nós iniciamos e entregamos a primeira vez os projetos no BRDE 90 dias antes do prazo eleitoral. Hoje nós temos todas as vias licitadas na prefeitura, nós fizemos a nossa parte. Nós fizemos a nossa parte. Nilton, bom dia pessoal da 89, Rádio Bandeirantes, os companheiros que estão aqui. Prefeito, eu ouvi no nosso programa uma declaração de uma empresa aqui em Imbituba, que a cidade de Imbituba, segundo o Sebrae, não é o senhor que está dizendo, o Sebrae diz que a cidade é a 25ª cidade no estado que mais cresce em infraestrutura e que mais cresce. E o senhor confirma isso sempre nas suas falas, desde o governo Beto, que é a cidade que mais cresce. E a oposição insiste em dizer que não. Aí eu pergunto sobre o transporte. Manuel Florentino Machado, na situação que está, o senhor conseguiu trazer aí, o senhor já explanou com a pergunta do Venaldo, a situação do transporte. Manuel Florentino Machado, o que fazer de emergência para melhorar a Manuel Florentino Machado? Porque o transporte, principalmente os ônibus, trafegam naquela via. Então, a nossa pergunta, muito obrigado por sua atenção e obrigado à sua assessoria pelo convite. Saraiva, na verdade, agradecer pela pergunta, dizer, Imbituba é a 25ª cidade em economia no estado de Santa Catarina. 25ª melhor economia do estado. Então não é a 25ª que mais cresce, é uma das que mais cresce no estado. É a que mais cresce na região sul, e são dados econômicos. Mais cresce na região sul e uma das que mais cresce no estado. Nós somos a 6ª cidade superavitária do estado de Santa Catarina. Perdemos para grandes potências como Itajaí, como Blumenau, como Joinville, como Florianópolis, como São José. A partir daí nós somos a 6ª cidade. Isso para mim, eu quando falo, eu fico triste quando eu vejo alguém falando ao contrário disso. Porque aí a gente observa que os interesses políticos partidários estão acima dos interesses de Imbituba. E para mim, sempre os interesses de Imbituba vão estar em primeiro lugar. Quanto a Manuel Florentino Machado... Eu digo isso porque o Sebrae confirma isso que o senhor está dizendo. Exatamente. Na verdade é assim, então, a Manuel Florentino Machado, a gente vem uma luta mais de 1 ano aí nesse sentido de poder fazer aquela via. Aquela via, aquilo que foi previsto, o projeto que foi elaborado pela Sans Brasil, que já foi doado à prefeitura 2 anos atrás, um projeto amplo, um projeto bonito, de aplicação, com viaduto naquele trevo da Livinéia, um novo acesso para o porto de Imbituba, que não será mais lá depois da ICC, será antes da ICC, pelo trevo da Cancha, onde teria toda a segurança, não só a agilidade no acesso das cargas para o porto de Imbituba, mas como também a segurança para os veículos que ali passam. O projeto foi feito, foi entregue à prefeitura, foi doado à prefeitura, que da prefeitura, num primeiro momento, nós encaminhamos um procedimento junto à ANTAC, ao governo federal, na busca de recursos para que como existia... não foi na ANTAC, foi na Secretaria Especial dos Portos, eu sempre confundo, onde teriam alguns recursos disponíveis, recursos de obras viárias de acesso a portos e aeroportos, era o programa que tinha. Então foi feito na época, inclusive pelo Gilberto Barreto, um procedimento via governo federal, estava começando a caminhar. Mas aí depois veio a história do governo do estado, com um recurso que foi através do Pacto de Santa Catarina, onde que seria o governo do estado teria assumido essa bronca que iria fazer, já que teria assumido o porto também. Então se parou o procedimento via governo federal e se ficou nessa condição
através do Pacto por Santa Catarina. Acho que vocês estavam presentes. Nós tivemos um evento do governo do estado no Atlético em agosto do ano passado, onde foi demonstrada a boa vontade para que se fizesse a obra. Eu fui em um evento em Laguna, em dezembro do ano passado também, onde foi passado para mais de 300 pessoas, através de data show, numa parede branca, obras a serem iniciadas pelo governo do estado a partir de 1º de janeiro de 2014. Estava lá, acesso Nova Brasília, Porto de Ibituba. Eu saí de lá vibrando, feliz da vida. Que para mim não interessa quem faça, o que interessa é que saia a obra. Saí feliz da vida. Infelizmente chegou o período eleitoral e a obra não iniciou. Então, na verdade, é uma obra de aproximadamente 43 milhões de reais. O município nunca que vai ter recurso para fazer uma obra daquele tamanho. O máximo que podemos fazer aqui é economizar que nem um louco, secar o nosso caixa para poder fazer um recapeamento geral daquela obra, que deve ser coisa de 3 a 4 milhões. Mas a gente vai insistir. Eu acredito no governo do estado, eu acredito no governador. Eu sei que ainda falta 6 meses para acabar o seu mandato. Pós-eleição ele pode fazer o procedimento de licitação e iniciar a obra. O procedimento de licitação pode ser feito agora também. Nada impede, que é obra do próprio governo, não é convênio, nada. Então eu acredito que saia de forma efetiva. Enquanto isso não ocorre, a gente tem que tomar algumas providências no sentido de amenizar aquela situação hoje, que é uma situação muito perigosa. Apesar que eu acho que falei com a Angélica na Nova Brasília a respeito disso, acho que nós conversamos, que eu falei que quando eu estava indo para Nova Brasília, eu fui exatamente a 50 por hora, 50, 60 por hora, que é o que é permitido pelas placas de sinalização que ali tem. E que eu me cheguei à conclusão que se todos nós andar a 50, 60 por hora naquela via, dificilmente vai haver algum acidente. E se houver, não vai ser grave. Mas independente disso, como eu sei que nem todo mundo é consciente, a gente vai... Agora a gente autorizou a compra de um gelo chamado gelo baiano, que era a divisão ali entre os 2 trevos, ali da Divinéia até o trevo da Cancha. Não vai ter passagem de uma via para o outro lado, tudo vai ter que fazer o contorno nos trevos. A gente autorizou placas de sinalização para que a gente possa desviar o trânsito, porque quem vem da Nova Brasília para o centro da cidade via Trevo do Pazeme, não pelaquela via Manuel Florentino Machado, para que a gente tenha ali menor movimento de veículos, até porque e eu acho que naturalmente isso vai acontecer, porque com a diminuição da velocidade, com a condição de não poder passar de uma faixa para outra, o movimento pode aumentar e os caminhões vão praticamente trancar mais aquele trânsito ali. E estamos estudando também a questão de um radar, que o valor é meio alto, um radar eletrônico. Então, são medidas que estão sendo tomadas nesse primeiro momento, pelo menos para amenizar a situação que ali existe. Obrigado. Reportagem especial RWC-TV. Quando se fala em transporte coletivo, não é só de ponto a ponto, não é só o ônibus em si, tem toda uma logística integrada, A nossa pergunta é parecida vai na mesma ideia aqui de corredor de ônibus, prefeito. O estudo que foi apresentado, se falou em corredor de ônibus, vai ter uma repaginação desses corredores das vias principais, asfaltamento. A empresa que fez esse estudo mencionou isso aí no seu laudo? Bom dia, Gésia. Realmente, o transporte público, o transporte coletivo não se concentra só na questão da troca dos ônibus. Isso é um dos itens. Eu já falei em algumas situações, a primeira coisa que estamos trabalhando agora é na estruturação do nosso departamento de trânsito municipal. Dar um suporte, aumentar o número de fiscais para que faça cumprimento de saída e chegada, os horários dos ônibus, verificar itinerários, se está sendo feito adequadamente de acordo com aquilo que está estabelecido em lei. E quando falo em corredor, é uma pergunta bem-vinda. Nós não somos ainda Florianópolis, não somos Rio de Janeiro, nós somos São Paulo, mas daqui a pouco, daqui a 20, 30 anos, a gente entende, nós não trabalhamos essa linha de corredor, porque a gente entende que para Imbituba ainda, até nós chegarmos numa condição de ter esse trânsito a ponto de ter um corredor exclusivo para ônibus, nós não trabalhamos, o plano de outorga ele não traz isso, mas ele traz sim a possibilidade
deixa eu buscar aí o nome exato. Ele traz uma possibilidade de ter um eixo central com linhas ramificadas. É isso, meu amigo, me ajuda? Isso. Ele traz... Terminais alimentadores. Isso, que é chamado aí, o nome técnico é terminais alimentadores. Ele traz essa condição de nós podermos trabalhar nesse sentido a partir do momento que a demanda, né, ela exige, aí a gente tem essa possibilidade de trabalhar. Esses estudos foram feitos, no sentido eles estão claros para daqui a pouco, para o momento oportuno, nós tomar esse tipo de decisão. Perfeito. Primeiro eu quero dizer que esse nosso primeiro passo não solucionou todo o sistema de transporte público municipal. Isso foi só um passo que foi dado. A gente conseguiu, como eu falei antes, a gente conseguiu melhorar o transporte coletivo. E vamos melhorar gradativamente. A gente tem ideia, até o final de nosso mandato, vai ser um trabalho, como eu falei, dar uma estrutura ideal para o nosso departamento de transporte, para que a gente possa, cada mês, com fiscalização, com exigência, cobrando da empresa que aí está, né, no sentido de cumprir tudo aquilo que está estabelecido no plano de outorga, que foi dentro daquilo que nós assinamos esse contrato, para que a gente tenha uma melhora gradativa e importante para a cidade de Imbituba. Quero te dizer que a questão do amarelinho, hoje, ele não tem nenhum contrato legal com o município. Da empresa que está tem. Isso aí é uma questão jurídica. As linhas que o amarelinho trabalha são linhas precárias, que, vou repetir a resposta que eu dei para a Angélica também na Rádio Nova Brasília, que se entenda um advogado do amarelinho, um advogado da Santo Anjo, que na verdade nós temos que deixar bem claro que a Santo Anjo só ficou o nome, tá? Eu acho que a população tem que esclarecer isso para a população. A Santo Anjo só ficou o nome da empresa. Os sócios são outros, são totalmente diferentes. A empresa é outra, são os sócios da empresa Visat, da empresa Surgiu do Rio Grande do Sul, não é da Santo Anjo. Acho que só para reforçar que se entendam o advogado da Santo Anjo, o advogado do Amarelinho e o procurador municipal Daniel. Mantendo a presença, citou aí os advogados, para se entender os advogados. Se houver um entendimento dos advogados, vencer a Santo Anjo, ela vai manter o monopólio? Na verdade, não existe monopólio de transporte público. Eu tenho, dentro dos estudos que nós temos pelo plano de outorga, ele inclusive direciona para uma cidade do tamanho de Imbituba, que carrega em torno de 75 mil passageiros mês, que é o que ocorre aqui em Imbituba, 75 a 80 mil. O ideal é ter uma empresa, não tem duas, porque o transporte público ele tem que ser superavitário, ele tem que dar lucro. Empresa nenhuma vive sem lucro. E o transporte de Imbituba público, ele é um transporte deficitário, um transporte que tem que usar muito da criatividade para ele poder ter resultados. Porque senão, se tu não usar a criatividade, se tu não colocar mais passageiros para andar dentro dos ônibus, a consequência de que é a tarifa ir crescendo. E falar em tarifa não crescer, eu acho que foi as grandes tacadas nossas nessa renovação de contrato, foi justamente conseguir dar uma melhora no sistema, que não é o ideal, volto a dizer, que nós fizemos substituições de 10 ônibus, diminuindo a média idade desses ônibus de 18 para em torno de 10 anos, né, e não aumentar a passagem. O sistema de bilhetagem eletrônica vai ser implantado agora, que isso já vai gerar, além de um ganho maior, né, uma economia maior também, despesa em nível de pessoal. O próprio centro de atendimento, que vai ter em Imbituba hoje, que vai ser uma melhoria para o usuário, poder fazer o carregamento de seus cartões, poder fazer as suas reclamações, poder fazer as suas sugestões, que nós não tínhamos, hoje vamos ter. Então nós conseguimos fazer essas melhorias sem aumentar o preço da passagem de ônibus. Eu acho que isso é importante. Nós já estamos há pelo menos 2 anos sem aumento de passagem, espero levar o máximo possível. Adequados para deficientes físicos, né? Então, os ônibus existem espaço, mas não existe o elevador ainda. Mas esses 2 0 km que chegarão até o final desse ano, já terão elevador, inclusive, para poder... Porque também, assim, a questão não é só elevador. Para entrar no elevador do ônibus, nós temos que deixar a calçada no ponto adequada também para que não adianta ter o elevador no ônibus e o nível de calçada não ser o ideal para o ônibus para poder... Então é um conjunto de coisas que a gente vai ter que trabalhar, mas a questão da acessibilidade está prevista sim.
Gerson, você falou em outras oportunidades que já está sendo feito um estudo também em relação às questões de paradas de ônibus, né? Aquelas pessoas que realmente esperam os ônibus passar. Como está esse processo? Até que visão você pode passar para a população de que tem algo feito na cidade? Olha, na verdade, pela primeira vez a gente vai ter eles já têm um estudo, eu não sei todos os números ainda, que eles me passaram só de forma verbal, não oficialmente não me passaram ainda, referente aos pontos de ônibus em Imbituba. Então se identificou pontos bons, pontos regulares e pontos em péssimo estado. Eles bateram foto de todos os pontos, alguns locais, algumas paradas de ônibus que não tem nem abrigo. Quando eu digo pontos, é abrigo de ônibus. Porque o ponto é uma coisa e o abrigo é outra. Porque tem ponto que não tem abrigo e tem abrigo em lugar que não é ponto. Então, tudo isso estão regulamentando. Mas vamos sim, de forma imediata. Eu já autorizei a Secretaria o Departamento de Trânsito, através da Secretaria de Infraestrutura, a contratar uma empresa para, nesse primeiro momento, se não me engano, são 20 novos abrigos de ônibus em locais que não existem, ou senão locais que estão em péssimo estado. E não é só também construir e adequar os abrigos, é a questão da manutenção também, que a gente tem que cuidar, que tem pontos muito bem ajeitadinhos, pintadinhos, mas a gente às vezes passa e está cheio de mato ao redor. Então a gente tem que trabalhar nesse sentido, e o local que eles ficam aguardando a chegada dos ônibus é um local importante também para os ônibus. Prefeito, uma das motivos de Imbituba é quanto aos horários, principalmente nos finais de semana. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Existe alguma expectativa de melhora nesse sentido dos horários de ônibus durante os finais de semana? Nós hoje temos a condição de implantar qualquer linha em Imbituba. Qualquer linha, em qualquer horário. Só que temos que trabalhar no sentido que a linha ela tem que ter passageiro. Eu citei também na minha entrevista na NBC sábado, que a gente já criou linhas novas a pedido. Chega às vezes para a gente um abaixo-assinado de 150, 200 pessoas pedindo uma determinada linha, num determinado horário, num determinado dia. Aí primeiro se cria essa linha de forma precária, se pode criar, se conversa com a empresa, se eu tenho essa condição legal para fazer, pega e cria. Aí crio a linha, quantas pessoas dentro do ônibus? 4, 5. Então hoje nós temos a condição de criar qualquer linha, em qualquer horário, em qualquer dia. Certo? É óbvio que se faz todo o estudo de viabilidade para a criação dessa linha. Não se pode criar uma linha e para que as pessoas entendam, tu está defendendo a empresa, não. Porque a empresa vai trabalhar, atender só 5 pessoas. A concessão de transporte público não funciona assim. A prefeitura não defende a empresa não defende a prefeitura. As contas são exatas. A passagem é cobrada de acordo com o que gasta a empresa. Então é feita uma divisão, quando se quer saber o preço da passagem de uma cidade, se levanta todo o investimento da empresa, todos os custos que ela tem, tu chega no valor X. Tu pega aquele valor X, divide pelo número de passageiros que andam durante o mês, para poder empatar, e acrescenta 8%, que é o valor que é permitido pelo Tribunal de Contas, em torno de 8%, 9%, 10%, eles trabalham numa linha de 8%, foi o que nós fizemos aqui em Imbituba. Então, quando tu cria uma linha que só tem 3, 4 ou 5 pessoas andando dentro do ônibus, há de convir que o ônibus vai andar de uma determinada quilometragem, vai gastar X de combustível, vai gastar com motorista, vai gastar com cobrador, vai gastar com manutenção do ônibus, e as 4 passagens são muito pouco para contribuir com aquela despesa. E essa despesa vai para o bolo. Daqui a pouco nós vamos ficar ali na frente e nós vamos ser obrigados a aumentar a passagem para poder cobrir o buraco do sistema de transporte. Então, como diz, os ônibus deveriam ser 0 km, poderiam ser. E se a população, de uma forma geral, chegar para mim e falar que está disposta a pagar uma passagem a R$ 3,50, R$ 3,60 em vez do R$ 2,60, que é pago hoje, a gente vai encaminhar para a empresa de ônibus e pedir para ela trazer tudo 0 km. Ela traz tudo 0 km, só que a passagem vai para, o custo vai aumentar, o investimento vai aumentar, na divisão o valor da passagem vai ficar maior. Então é esse tipo de condição. Prefeito, queremos ouvir a opinião.
A Prefeitura Municipal, ela é uma engrenagem, né? Evidentemente que tem o comando do prefeito, do vice, dos secretários, e as decisões é do Poder Executivo, né? Evidentemente que dentro da Prefeitura as tarefas elas são distribuídas pelas secretarias, né? E eu também tenho uma função que foi delegada pelo prefeito, né? Foi pedido para a gente colaborar na parte de captação de recursos, né? E também no atendimento aos munícipes. Essa questão do transporte coletivo, na verdade, o próprio Jairson, junto com a Procuradoria Jurídica, junto com a Secretaria de CEINFRA, né, a Secretaria de Infraestrutura, com o secretário e os servidores, é que estavam tratando mais diretamente, mas evidentemente o estudo também foi contratado pela empresa Profuse, né? E o melhor caminho foi esse que foi adotado. Evidentemente, então, nós respaldamos todos os procedimentos que foram feitos, inclusive com a assinatura do contrato. Teria liberdade de discordar do prefeito? Não, porque a partir do momento que é feita uma licitação, que é contratada uma empresa e que os direcionamentos vêm para esse sentido, é a posição correta. E essa questão do amarelinho também? Não, a questão do amarelinho, conforme o Jairson já falou, é uma questão que está em caráter precário e, evidentemente, poderá ser feito através de um processo licitatório, já que é uma linha circular, no momento seguinte, né? Ou se houver esse entendimento, eu não sei se vai ter a alegação e fundamento jurídico para ver a continuidade dessa permissão para o amarelinho. Até quando? Né? Senão, o caminho correto vai ser a abertura de um processo licitatório para linha circular e para as outras linhas que serão criadas conforme o próprio Jairson falou. Evidentemente que novas linhas poderá ser, no momento, um caráter precário, né? E pela empresa, obviamente, que agora está com um contrato, né? Agora, da linha circular, foi instituído, né, há um tempo atrás, mas está em caráter precário, conforme o prefeito falou. Quando eu insisto no amarelinho, é porque eu sou de opinião que quem usa ônibus tem que ter opção. Sem dúvida, o munícipe, quanto mais opções tiver, melhor. Evidentemente, com as devidas ressalvas que já foi aqui mencionado pelo próprio prefeito na questão da economicidade e da viabilidade pelo porte populacional e pelos usuários do sistema. Só mais um aqui, né? Agradecer mais uma vez, o prefeito já está caminhando para o final. Prefeito, contas reprovadas. A população quer saber também dessa situação, a Câmara de Imbituba, enfim, como é que está essa situação? Muito obrigado aí, mais uma vez. Bom, foi uma pergunta muito oportuna. Aproveitar o momento. É isso, uma pergunta oportuna. Já que nós temos um veículo de comunicação que agora me pegou para Cristo, que só quer dar pau, mas não tem problema. Eu quero responder, até que vai ser muito bem a população. Primeiro, quer dizer que eu tenho muito orgulho de ter construído a sede do Poder Legislativo. A sede que iniciou, eu e o Elísio, nós fomos programados para ter história juntos, né? O Elísio foi que iniciou a fundação da Câmara, quando presidente da Câmara, em 1900 e quanto, Elísio? Em 1994 conseguimos o terreno, fizemos os primeiros projetos e a fundação 1994. O Elígio era presidente da Câmara e iniciou a Câmara de Vereadores, fez a fundação, comprou o terreno, fez a fundação. Depois eu tive a oportunidade de ser presidente em 2005 e 2006 com o Elígio de vice. Elígio? Vocês estão casadinhos mesmo? O Elígio de vice na época. E depois ele foi presidente e comigo de vice também na Câmara de Vereadores. E agora eu sou prefeito e ele vice, porque daqui a pouco ele vira prefeito e eu vice, né? Elígio. Então a gente teve a oportunidade, eu sou muito orgulhoso por isso, de ter construído a sede do Poder Legislativo. Não só porque o meu nome vai ficar marcado pela história por conta dessa construção, vai estar na placa ali, mas sim pelo retorno que trouxe para o município. Primeiro, é questão de orgulho, porque não é qualquer município que tu encontra uma Câmara de Vereadores do porte da nossa. E o segundo motivo é que tu tens... o aluguel da época, eu acho que nós pagávamos era R$6.000, se não me engano, Elígio. Então foi 2006, ela ficou pronta para 2014, estamos chegando em 2015, quase 9 anos que essa Câmara está pronta.
9 vezes 12 dá 108 meses. 108 meses vezes 6 dá 600, 6 vezes 8, 48. 648 mil reais. Se o aluguel não tivesse sido reajustado. Tá bom de matemática. Se 640, nunca foi meu mal agora, fazer conta. 648 mil reais nós já economizamos de aluguel em Imbituba por conta de ter tido a coragem, de ter o apoio dos vereadores da época, porque nós não gastávamos com nada. Foi 2 anos, onde não foi só o Jaisso que fez, foi o Jaisso e os vereadores que estavam na época. Porque foram 2 anos que, olha, Praga ia 5 vezes Rosália a Florianópolis por mês, o vereador, em busca de recursos, resolver a situação, mas recebia só uma diária. Então nós tínhamos um acordo entre nós, onde a gente diminuiu o gasto com o telefone, os vereadores se sujeitaram a gastar menos, uma energia elétrica, com água, com despesas de material de consumo, com diárias. Foi assim um trabalho onde todos nós vereadores conseguimos fazer isso. Eu tive a condição de tentar de convencê-los e eles terem aceitado essa condição para esse projeto. E nós na época fizemos o projeto da Câmara de Vereadores. E tivemos toda essa economia. Mas na administração pública, a cada dia que passa fica tudo mais difícil. Eu sei que vai existir muito no Brasil, de uma forma bem clara para a população entender. Vai ter administrador público ladrão que não vai preso. E vai ter administrador público sério, mas porque deixou uma brechinha na questão burocrática, ali está sujeito a ser preso. Que não seja preso, mas ser condenado a ter que devolver. Então ali o que é que houve? Houve ali uma denúncia na eleição de 2008, se não me engano. Acho que foi uma denúncia na eleição de 2008, pelo partido PMDB, o qual questionava a construção. Na época, veio os técnicos do Tribunal de Contas ali e eles estavam considerando que alguns itens do orçamento estavam acima de uma tabela do DEINFRA. Então isso gerava um valor de 139 mil, que foi o primeiro julgamento lá, que eu teria que devolver 139 mil por conta que estava acima. Depois eu fiz uma defesa, veio para 100 mil. Agora foi feita uma outra defesa, veio para 50 e tantos. Agora a gente vai fazer outra defesa e vai demonstrar de uma vez por todas que foi feito tudo dentro da lei, dentro do padrão da lei, tudo certinho, que a gente fez tudo corretamente e eu vou ser absolvido. Muita clareza eu tenho isso, né? Até porque ficou meio estranho, né? Na mesma época o Tribunal de Contas fez uma construção também. A minha ficou cara, a do Tribunal de Contas não ficou cara. Foi o dobro do preço da nossa, metro quadrado. Então, ficou uma coisa bem diferenciada. Eu sei que tem outros padrões, provavelmente lá o piso lá era porcelanato, o nosso aqui não era um piso mais barato. Então, tem essas questões na questão da construção civil. Mas eu tenho certeza que na nova análise eu tenho direito de fazer essa análise, agora essa reanálise, depois tem direito a mais uma, depois tem direito a ir para o Poder Judiciário, se for isso, se precisar ir, mas eu tenho certeza que não vai precisar ir. Eu tenho a minha consciência tranquila, né, e tenho muito orgulho, né, não pela questão de ter feito, vou repetir mais uma vez, mas é pela economia que ocasionou para os cofres públicos municipais. Como não foi diferente a construção desse prédio, que foi, a maior parte foi feita pelo ex-prefeito Beto, e nós tivemos, eu e o Elísio, tivemos a oportunidade de concluir a obra. Às vezes eu digo, o responsável pela obra aqui, eu e o Elísio temos 10% de contribuição, e o Beto tem 90%. Então, mas também é um belo espaço que também nos dá uma condição de economia de outros aluguéis e vamos trabalhar nesse sentido. Agora a SEASH também está saindo de um aluguel, tem uma casa nova, que a Selma já está aqui presente, né, estão em fase de reforma, é menos um aluguel que vamos ter também. Informações, para que a população tenha realmente a verdadeira informação daquilo que está sendo feito. Uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer é passar para a população a mais pura verdade dos fatos. Isso vem da minha formação de caráter, isso vem da minha mãe, vem do meu pai. Foi assim que eles me ensinaram e é dessa forma que eu vou levar a minha vida. Eu não vou falar
Pode ter certeza, o Jason não vai falar aquilo, muitas vezes ele não vai falar aquilo que as pessoas querem escutar. E não é porque eu sou político que vou ter que falar aquilo que as pessoas querem escutar. Mas uma coisa pode ter certeza, eu vou estar sempre falando a mais pura verdade.